seus trabalhos, então convido a todos para de pé saudarmos a bandeira nacional. Quero já lembrando a todos os companheiros, que na próxima quinta-feira nós não teremos nossa reunião ordinária, pois na sexta será a festiva do mês, que será o companheirismo em casa, na casa dos companheiros Alceu e Maria, cujos convites já estão circulando em prol do projeto Natal das Crianças. O objetivo da festiva é arrecadar recursos e brinquedos para o projeto Natal das Crianças. Passo imediatamente a palavra então à diretora de protocolo para o serviço de protocolo. Visitantes e convidados, uma boa tarde para todos. Esta é a 20ª reunião. Esta é a 20ª reunião do ano Rotary. Esta é a 20ª reunião do ano Rotary 2016-17, neste mês de novembro, em que o Rotary destaca como sendo o mês da Fundação Rotária. Hoje teremos a palestra com o tema O Exército e a Proclamação da República, a ser ministrada pelo general da Brigada Sérgio Luiz Tratz, comandante da Brigada Silva Paz, a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, e que muito nos honra com a sua presença. A mesa dos trabalhos está assim composta: no centro, o presidente Adriano Zanotto, à sua esquerda, o palestrante de hoje já nominado, à esquerda do presidente Eduardo Gomes, militar. Registro dos rotarianos visitantes. Temos a alegria de contar com a presença do companheiro Geraldo Leal de Moraes, consultor de empresas do Rotary Club Pinheiro, São Paulo. Seguintes convidados: Eduardo Gomes, militar, convidado do companheiro Adriano, e o palestrante já nominado também, convidado do companheiro Adriano. Fabiana Dantas, administradora, convidada do companheiro Francisco. Luiz Carlos Azambuja, auditor fiscal, convidado do companheiro Paulo Tatim. Thalita, nossa querida Thalita, do lar, convidada do companheiro Nilton Cunha. E Hilário José Raffler, empresário, convidado do companheiro Adriano. Solicito uma salva de palmas aos convidados e presentes. Aniversariantes da semana. Eu vou mencionar também os aniversariantes da semana passada. Dia 13 foi o 13º aniversário de ingresso desta que vos fala, cujo padrinho foi o companheiro Alceu Neves. Dia 14, aniversário do sócio honorário, companheiro Glauco Sanford de Vasconcelos. 20º, Oliveira Cunha, que tem como padrinho o nosso saudoso governador 81-82, Renato Fischer. E também no dia 14 é o 7º aniversário de ingresso do nosso queridíssimo companheiro Adriano Zanotto, presidente 2016-17, que tem como padrinho o companheiro Francisco Feliciano. E dia 19, aniversário do companheiro Lauro Bandeira de Souza e de sua esposa Carmen. Uma efusiva salva de palmas aos aniversariantes da semana. Das datas comemorativas eu destaco as seguintes: dia 18, dia do Conselho Tutelar; dia 19, dia da Bandeira; dia 20, dia do Biomédico e dia da Consciência Negra; dia 22, dia do Músico e da Música; dia 23, dia do Engenheiro Eletricista. Solicito uma salva de palmas aos companheiros e convidados que laboram junto às áreas comemoradas nestes dias. A mensagem que trago hoje:
ter coragem não é algo que requeira qualificações excepcionais, fórmulas mágicas ou combinações especiais de hora, lugar e circunstância. É uma oportunidade que mais cedo ou mais tarde é apresentada para cada um de nós, de John Kennedy. Agradeço a atenção e desejo uma profícua reunião a todos. Obrigada. Bom, nós vamos então passar agora imediatamente a palestra, mas antes eu queria comunicar que nós recebemos hoje aqui, por indicação do companheiro, meu padrinho Francisco Feliciano, a proposta de novo associado, que é a nossa querida amiga, já tem visitado o clube, a Fabiana Dantas de Lima, que vai circular com todas as formalidades, e a ideia é na última reunião do ano, a festiva de 14 de dezembro, nós damos posse a Fabiana e a Ana, que já foi aprovada, Ana atual. Então nós, junto com a festiva, já daríamos posse. Mas então seja muito bem-vinda, Fabiana, e o clube vai se sentir muito honrado com a sua participação. E passa a palavra, o general é que comanda, né? Ele pediu que eu dispensasse a leitura do currículo, mas a nossa diretora de protocolo, ela, aqui as mulheres mandam, então, ela fica em comando. Se eu desrespeitar o protocolo, o senhor vai embora, mas eu fico entrando ela, então eu vou respeitar o protocolo. A Maria para o currículo. Obrigada pela reverência. General de Brigada Sérgio Luiz Trates. Possui a formação de oficial de infantaria pela Academia Militar das Agulhas Negras, em 1986. Mestrado pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2001. Pós-graduação em História Militar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, 2005. Pós-graduação em Estudos de Defesa do Royal College of Defence Studies, Academia de Defesa do Reino Unido, e mestrado acadêmico em Estratégia e Segurança Internacional pelo King's College, da Universidade de Londres, em 2012. O general Trates possui experiência operacional, logística, administrativa e de liderança, que inclui trabalhar com pelotão, companhia, batalhão, brigada, divisão, operações de forças especiais, interagências e com organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, com passagens em Angola e no Tahiti. Atualmente é o comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Com a palavra do general. Então, bom dia, boa tarde a todos, né? É uma grande satisfação para mim estar aqui junto ao Rotary de Florianópolis, fazendo a palestra. Quando eu fui convidado para fazer uma apresentação, eu pensei no tempo, né? Está próximo do período de proclamação da nossa República, e normalmente nós falamos muito pouco da República, da proclamação da República. É um feriado, mas nós normalmente damos mais importância à nossa data nacional, Dia da Independência, ou outros feriados, e raciocinamos mais como feriado, né? Como um dia de lazer e descanso, do que pensar qual foi de onde que surgiu a importância de valorizarmos a proclamação da República. E para mim também é a primeira vez que eu falo sobre esse tema. Juntei algumas ideias que eu tinha guardado, e é a primeira palestra que eu faço, apresentação que eu faço aqui em Florianópolis, depois que eu subi o comando da Brigada. Eu já fiz apresentações com outros temas, como gestão de crises lá no terremoto do Haiti, que estava no terremoto, os Rotaries lá de Curitiba, no Paraná, em outros locais também. Mas é o primeiro tema, vamos ver se eu correspondo às expectativas, né? Então, para começar, eu vou falar sobre algumas coisas das origens do Exército, né?
a proclamação da República, o papel do Exército na proclamação, e hoje as atribuições que o Exército tem para falar alguma coisa, principalmente o que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina. Desconfigurou um pouco a apresentação, saiu o contrário, mas nós tínhamos no Exército, no período colonial, tropas que vinham de primeira linha, segunda linha e terceira linha. As tropas de primeira linha eram aquelas tropas pagas, né? Essas tropas eram alguns soldados portugueses que vinham, já organizavam com alguns brasileiros, né? E na verdade ela se formou lá mais para defender o Brasil das invasões francesas, holandesas, as coisas mais. E as primeiras tropas pagas foram lá os terços velho no Rio, terço novo, mas as tropas que vieram mesmo para o Brasil, tropas efetivas, como um batalhão, elas vieram em 1767, com a reforma do Conde de Lippe, em Portugal, e 3 regimentos vieram para o Brasil, o Moura, o Extremosa e o Bragança. Eles foram utilizados nas lutas, aqui junto com a colônia de Sacramento, na fronteira com a Argentina. Tínhamos as tropas de segunda linha, que eram aqueles cidadãos que eram recrutados, faziam algum treinamento militar, eram empregados nas fortalezas, em algumas áreas militares, e as ordenanças. Ordenanças eram o povo, eram os cidadãos em armas. Os cidadãos, eles, 18 até os 60 anos, eram obrigados a se alistar. Então, tínhamos aí a primeira linha, segunda linha e terceira, como uma evolução daqueles que defendiam a terra. Mas, na verdade, os portugueses, eles terceirizaram a defesa da terra, com as capitanias hereditárias, né? E também, eles... o soldado era soldado e cidadão ao mesmo tempo. Ele não podia viver só da atividade militar. Ele plantava, ele protegia, ele participava da vida comunitária. Aí nós tivemos, no Brasil colônia, a questão da Batalha dos Guararapes, que foi a defesa contra os holandeses. Ali é que surgiu o Exército, foi a primeira configuração, uma batalha nível Exército. Então ali nós tivemos, foi em 19 de abril de 1648, ainda não era o Brasil, era a colônia, mas pela primeira vez índios, negros e brancos se uniram, né? Felipe Camarão, Henrique Dias, negro, e Vital de Negreiros, cada um comandava uma tropa centralizada por um grande proprietário de terra, que era o João Fernandes Vieira, e quem comandava as tropas, um general que foi encaminhado por Portugal. Então foi a primeira batalha, nós consideramos que é a gênese do Exército Brasileiro. E temos aí também a construção das fortalezas. Aqui botei o exemplo do Brigadeiro Silva Paz, que ele foi responsável por colocar aqui as fortalezas. Ele era engenheiro militar, ele construiu essas fortalezas todas, nós podemos ver aqui na ilha de Santa Catarina. E temos exemplo aqui, ó, a fortaleza de Inhatomirim, a de Ponta Grossa, que existem até hoje. E aí os soldados, normalmente das ordenanças ou milícias, ocupavam essas fortalezas. Com a independência do Brasil, pouco antes veio a família real, é que vieram as primeiras tropas. A família real se organizou uma tropa do Estado, propriamente dita. E aí se organizou a primeira academia militar e uma formação militar, propriamente dita. Com o retorno da família real, ficou Dom Pedro, e os portugueses, que as tropas que ficaram eram as tropas portuguesas que vieram para o Brasil, o Dom João VI, elas se opunham ao imperador, ao príncipe regente, emancipar o Brasil. E aí, para fazer uma defesa e fazer aquela conspiração velada, eles criaram um batalhão do imperador. O batalhão do imperador era formado só por oficiais do Rio de Janeiro, componente de todas as tropas, e se reuniam em ocasiões especiais para discutir e apoiar as ações do Pedro I. As organizações depois da independência
ficaram as mesmas, aquelas de tropas de primeira linha, milícias e ordenanças, né? E como esses batalhões estrangeiros, portugueses, eles se rebelaram contra a formação da independência do Brasil, foi necessário expulsá-los, ou com tropas de brasileiros, propriamente ditos, que eram menos experientes, ou pela contratação de estrangeiros. Então foram contratados ingleses, franceses, alemães, e até a nossa própria marinha também contratou almirantes, contratou navios para fazer uma marinha brasileira. Então vieram batalhões de estrangeiros. Duraram um pouco tempo e não se mostraram eficazes, porque eram tropas para combater na Europa. E não se adaptaram à nossa vida aqui na América do Sul. Aí no período de independência nós tivemos um grande patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Ele viveu o período imperial, lutou todas aquelas revoluções que nós tivemos internas, e nos combates, principalmente em 1851, 52, contra o Uruguai, Argentina, e depois disso, na Guerra da Tríplice Aliança do Paraguai. Hoje ele é o patrono do Exército Brasileiro, né? E surgiu ali na independência. Que foi um período de 22 até 31, quando teve a abdicação de Dom Pedro I. E aí entrou em cena o Partido Liberal. O príncipe regente era uma criança, tá? Os regentes tomaram a posição e o Partido Liberal assumiu o governo. Eram contra existir militares. Achavam que os militares gastavam muito, eram tropas caras, e queriam dissolver essas tropas e que tivessem tropas de ordenança somente, que eram dos cidadãos. E aí eles criaram, para substituir as ordenanças, as milícias, a Guarda Nacional em 1831. E a Guarda Nacional, aquilo que nós vimos hoje, a gente fala muito, aqueles coronéis do interior, do sertão. O que eles eram? Eram pessoas que eram a reserva do Exército Imperial. Eles construíam tropas, os fazendeiros, com a população que vivia em torno das suas fazendas, trabalhavam para si, e compravam os títulos de coronel. Ele era o comandante do batalhão lá da Guarda Nacional, título de capitão, título de sargento, e davam uns títulos diversos. Mas, na verdade, eles tinham mais o interesse regional e da área. Nunca se constituíram, na verdade, uma força militar propriamente dita. Era uma milícia que existia. É difícil nós compreendermos atualmente como que funcionava, mas eles mantinham a ordem local, né? Na verdade não existiam polícias, forças policiais, eles atuavam também como uma força policial. Aí em 37 aí, o regente Araújo Lima deu o exército nisso, o exército imperial ele caiu de valor, teve menos poder, até que o Partido Conservador, né, com Araújo Lima, ascendeu. Então nós temos uma briga aí de Partido Liberal e Conservador durante todo o Império. Isso reflete nas forças militares. Ele organiza e bota a tropa do exército em torno de 18 mil homens, ali para 1837. Por quê? Porque as revoluções de independência, buscavam independência das províncias, elas chamavam que tivesse uma força que pudesse atuar, que não fosse somente a Guarda Nacional. Aí tivemos a Guerra da Tríplice Aliança. Novamente o exército estava em baixa. Tínhamos uma Guarda Nacional de 200 mil homens e um exército de 18 mil, mal equipado, mal treinado, abandonado desde 1852, quando tiveram as campanhas contra o Uruguai e a Argentina. E aí se recrutou essa Guarda Nacional para ir para a Guerra do Paraguai, mas os grandes proprietários não queriam ir para a guerra e não queriam que seus filhos fossem também. Aí começaram a enviar os seus escravos. Em vez de mandar meu filho, eu mando 18, 20, 30 escravos. Né? E aí nós começamos os batalhões de negros na Guerra do Paraguai. E começaram os voluntários da Guerra do Paraguai. Então eles arrecadavam os voluntários. Primeiramente voluntários, depois o que podemos chamar de voluntórios. Né? É um voluntário obrigatório. Pegava as pessoas de classe mais baixa, mais pobres, das cidades,
e recrutavam obrigatoriamente, botavam nos navios e mandavam para a Guerra do Paraguai. Até que veio Caxias. Caxias reestruturou as forças, profissionalizou num modelo alemão, equipou, e posso dizer que a Guerra da Tríplice Aliança foi uma guerra do mesmo padrão da Guerra de Sucessão norte-americana. Foram empregados armamentos de primeira linha, né? Esse aqui é um Soldados Voluntários da Pátria. E aqui alguns armamentos, algumas fotografias que se tem na época. Inclusive balões foram utilizados na Guerra do Paraguai. E aí, chegamos ao final da República em 1889, com uma conclusão que foi o ápice de uma década de crises para o Império, em 1880 e 89. Por quê? O Brasil, o Império, entrou numa crise econômica em virtude da Guerra do Paraguai. Teve que comprar armamento, equipar tropas, deslocar unidades para longe do país. Então isso causou uma crise econômica. Questão abolicionista. Com a abolição da escravatura, os proprietários de terra, os grandes proprietários, que usavam mão de obra barata, começaram a reclamar. E aliás, eles não tinham mão de obra para tocar as fazendas. O Brasil era agrário. E aí criou crise econômica, né? Tinha que pagar pela mão de obra. E eram contra o governo. Então estavam descontentes com o Império pela abolição da escravatura. Uma outra questão foi a questão religiosa. Naquela época, a religião católica era a religião oficial. E tinha o beneplácito. O que era o beneplácito? O beneplácito, toda ordem religiosa ou toda bula editada pelo Papa, ela tinha que ter, ou a nomeação de bispos tinha que ter o aval do imperador. E era o beneplácito. E aí o Papa, em 1872, resolveu lançar uma bula e excomungar todos os maçons. E a maçonaria era muito forte naquela época, no Império, política e economicamente. E aí não teve beneplácito do imperador. E criou uma crise que aí os bispos não se reportavam. E ela foi amenizada, mas foi uma grande crise e a igreja tinha muito poder naquela época. E é uma crise política, porque o imperador era muito benquisto, mas ele só tinha filhas. E a filha mais velha, Princesa Isabel, era casada com o Conde D, que era um estrangeiro, que não era uma pessoa amistosa, benquista, né? Era tido como prepotente. A população não gostava disso. Existia o voto censitário, só quem tinha dinheiro que podia votar, né? E o Ministério Ouro Preto, Visconde de Ouro Preto, tiveram sucessivos trocas de ministros. Na época era uma república parlamentarista, diversas monarquias parlamentaristas e diversas quedas de gabinetes. O último gabinete era o do Ouro Preto, Visconde de Ouro Preto. E ele não era uma pessoa amistosa. Ele não contava com a boa vontade da população. Tentou fazer algumas reformas políticas, econômicas e não foram aprovadas, né? Então tinha uma crise política. E aí surgiu uma questão militar. A questão militar, ela surgiu de pequenos incidentes que aconteceram durante o período monárquico. Aí surgiu uma tentativa do antecessor do Visconde de Ouro Preto de legislar sobre o Montepio militar que existia. E aí teve um artigo do coronel Sena Madureira. Ele expressou nos jornais, naquela época os militares podiam expressar sua opinião com respeito que não falassem sobre a parte militar, a parte da guerra, da hierarquia, da disciplina, mas podiam opinar sobre questões políticas. E ele foi criticado, foi punido e foi exonerado das funções que ele estava. Ficou quieto, assumiu. Logo depois veio uma outra crise, o Cunha Matos, no Piauí. Ele fez uma investigação
numa unidade que tinha lá e descobriu que estava tendo, o que podemos dizer, irregularidades, propina. E sentou a ripa e tirou o comandante das forças. Só que o comandante, ele era afiliado, né? Ele era do partido militar, o Cunha Matos era do partido, acho que era do conservador, e o outro era do Partido Liberal, o capitão, que era o comandante das tropas lá. E ele era afiliado do presidente da Câmara. E aí fez duras críticas ao Cunha Matos, fez o Cunha Matos ser destituído, e aí começou aquela guerra de disputas na imprensa. O Cunha Matos foi exonerado, também mandado para o Rio Grande do Sul. E aí o coronel Sená Madureira, que tinha sido mandado lá para o Rio Grande do Sul, por quê? Ele foi mandado para o Rio Grande do Sul porque ele recebeu um ícone do abolicionismo, um jangadeiro lá do Nordeste que se recusava a transportar escravos. Então ele foi mandado para o Rio Grande do Sul, retirado da Escola Militar do Rio de Janeiro. Ele defendeu nos seus artigos o coronel Cunha Matos. Aí o ministro da Guerra, que era a cabeça, ele escapou, não quero ele lá, tira ele, depois punido, exonerado novamente. Mas o presidente da província lá no Rio Grande do Sul era Deodoro, Marechal Deodoro, que era um militar que vinha da Guerra do Paraguai, grande experiência, uma família de 7 militares, né? E era adorado pelas tropas. Ele é presidente da província e comandante das armas. Quando ele viu aquilo ali, ele falou, não, ele está rebatendo simplesmente a questão política e não um assunto militar. E defendeu o Sená Madureira. Ele entrou em crise e ele foi exonerado da província do Rio Grande do Sul, foi chamado para o Rio de Janeiro. E ali, o Rio de Janeiro já tinha uma convulsão, que era a capital federal. Benjamin Constant era professor da escola militar e propagava as ideias do positivismo, do Augusto Comte, e a juventude militar toda se propunha ali aquelas ideias republicanas também. Então fomentaram todas as ideias republicanas. E aí criou-se o Clube Militar. Deodoro criou o Clube Militar, e com o Clube Militar ele propaga algumas ideias republicanas. Mas Deodoro, ele era, na verdade, monarquista, amigo do imperador. Ele não gostava, não queria proclamar a república. E, por último, aí, por intermédio do Clube Militar, o Exército faz uma solicitação que o ministro da Guerra baixasse um decreto desobrigando o Exército de caçar escravos fugidos. Uma coisa que já acontecia. O Exército, depois da Guerra do Paraguai, viu os negros atuando, combatendo, lado a lado, ombro a ombro, e muitos não foram libertados. Então ele não admitia mais a escravatura, né? Isso aí foi outra crise que aconteceu. Então teve uma crise militar que aconteceu junto com a crise política, econômica, religiosa, uma crise de Estado. Isso. E aí, Rui Barbosa, Benjamin Constant, Aristide Lobo, Dil Bocaluva, todos que eram civis políticos, eles pedem para Deodoro capitanear um movimento que proclamasse a República. Então, Deodoro, ele se recusa àquilo. Fala que não é comigo. Mas a crise vai crescendo, e tem uma crise direta com o Visconde de Ouro Preto, que ele menosprezava a classe militar, né, naquela época chamada de classe militar, e queria diminuir o poder, começou a tirar tropas do Rio de Janeiro para desafogar. E aí começaram a espalhar um boato que o Benjamin Constant e o Deodoro seriam presos pelo Visconde de Ouro Preto, tinha decretado a prisão. Nisso, algumas tropas se rebelaram, juntaram com os políticos, na verdade mais a classe política, alguns líderes militares, se encaminharam para o Palácio Duque de Caxias, que é hoje, que era o Campo de Santana, onde é o Ministério da Guerra, ali do lado onde nós temos as estações de trem, no Rio de Janeiro, e onde tem a Praça da República hoje. Chegaram. Ali na frente morava o Deodoro, que é a casa do Deodoro. Até hoje é chamada Casa de Deodoro, Casa da República. E Deodoro, era muito bem quisto,
pegaram ele numa charrete e levaram. Ele estava doente, ele estava muito adoentado, não conseguia subir ao cavalo, tiraram ele da cama e levaram ele até a frente da sede do Ministério da Guerra. Quando ele chegou ali na frente, pegaram um cavalo, né? Quando podia chegar um comandante em cima das tropas, né? E aí eles queriam entrar dentro do Ministério da Guerra para fazer seu protesto. Aí trouxeram um cavalo, baio número 6. Era um cavalo, normalmente o comandante militar usava um cavalo grande, gigante. Ele estava doente, estava com dificuldade de subir. Subiu no cavalo baio número 6. Até hoje no regimento de cavalaria do Rio de Janeiro tem uma baia lá do cavalo baio número 6. Sempre um cavalo meio esbranquiçado, né? Que foi o cavalo que Deodoro subiu quando proclamou a República. E aí nós temos aqui Floriano Peixoto, né? Ele era o chefe de Estado-Maior do Exército, equivalente ao comandante de todas as forças. Ficava lá dentro, recebeu a ordem do Visconde de Ouro Preto para que bombardeasse e atacasse as tropas que tentassem entrar. Ao contrário, ele abre os portões e acolhe todas as tropas, o Deodoro e todos os políticos civis que estavam se rebelando contra. E aí, uma manifestação que era para depor o Ministério do Visconde de Ouro Preto se tornou um movimento proclamando a República lá dentro do prédio do Ministério da Guerra, no pátio lá de Santana. O Visconde de Ouro Preto fala para o Floriano Peixoto: mas você não atacou na Guerra do Paraguai outras tropas, não vai atirar neles? Ele falou assim: lá eu estava atacando o inimigo, aqui são brasileiros, são minhas tropas, eu não atiro nas minhas tropas. E aí diz a lenda que o Deodoro tirou seu boné, não estava de espada, levantou e disse viva a República, né? Mas na verdade ele ia falar viva o imperador, porque ele era monarquista. E aí um dos políticos que estavam ali falou assim: viva a República! Antes que ele falasse qualquer coisa. E aí todo bravo das tropas, viva a República! E ali aconteceu um grande movimento. O Deodoro voltou para sua residência, houve um grande desfile das ruas do Rio de Janeiro, né? Mas não se elaborou documento nenhum. Aí no dia seguinte, aqueles políticos, Barbosa, Benjamin Constant, Lobo, Quintino Bocaiúva, elaboraram um documento, aí trouxeram para o Deodoro, se juntaram e assinaram o documento de proclamação da República no dia seguinte. Foi no dia 16 de novembro de 89. No dia 17, eles foram deportados, o imperador, com a família real, e aí uma monarquista constitucional parlamentarista se transformou numa república federalista presidencialista. Essas aqui são palavras de Joaquim Nabuco, que ele fala que naquela época se queria um governo militar, porque os militares traduziam a aspiração da população. E eu posso dizer que aí surgiu uma nova versão de poder, o poder moderador que existia no Império, que era gerenciado pelo imperador. Ele acabou sendo o exército assumindo o poder moderador, que se proclamou durante toda a República. Toda vez que tinha uma crise institucional, o exército ele atuava, e veio até recentemente na nossa República. Hoje já não existe mais esse espírito para acontecer. Não tem um espírito de ter uma revolução. Muitos perguntam. Nós temos aqui a missão das nossas Forças Armadas. Ela está na Constituição, no artigo 142, pelas leis complementares, política de defesa nacional e outras coisas mais. E elas dão a missão das Forças Armadas como defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da garantia da lei e da ordem, né? E cooperar com o desenvolvimento nacional, a defesa civil e participar também de ações internacionais. Essa é a missão hoje do Exército e das Forças Armadas. Para cumprir essa missão, olha, me desculpe aqui, mas nós temos o Exército hoje distribuído em 8 comandos militares,
aqui no Sul é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o Comando Militar. Antigamente era Terceiro Exército, hoje é Comando Militar do Sul. E ele está distribuído por 8 regiões do nosso país. Eu vou passar à frente. Hoje nós temos tropas em torno de, deixa eu pegar aqui, 25 brigadas. Tá? Essas brigadas são módulos de combate em torno de 5 mil homens, cada uma delas. O Exército tem em torno de 200 mil homens. Então são operações especiais, infantaria, cavalaria, blindados. Tá? E aqui em Florianópolis nós temos uma brigada de infantaria motorizada. Então são 25 brigadas, tropas em condições de emprego, distribuídas pelo país, pelas regiões. E aqui em Santa Catarina nós temos a 14ª Brigada, que está em Florianópolis. Ela possui as suas unidades, que são 3 batalhões de infantaria, um em Florianópolis, um em Blumenau, um em Joinville, um grupo de artilharia que dá o apoio de fogo, que está em Criciúma, uma companhia independente que é também para emprego de tropa de infantaria que fica em Tubarão. Temos um batalhão ferroviário, um batalhão de engenharia que fica em Lages e um regimento de cavalaria lá no oeste, em São Miguel do Oeste. Nosso apoio logístico vem de Curitiba. Então essas tropas aqui que estão sediadas no estado de Santa Catarina. E a percepção da sociedade hoje, como está do nosso Exército, da instituição das Forças Armadas. Numa pesquisa de opinião espontânea, se pergunta quais são as instituições mais confiáveis. 59, a mais confiável estão as Forças Armadas com 59%. Isso é a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Agora, se nós formos ver uma pesquisa estimulada, você acha que o Exército é confiável, não é confiável? Aí nós entramos em 80% de aprovação. E aí eu pergunto aqui uma conclusão. Qual que é o papel do nosso Exército? O papel do Exército hoje, ele é o compromisso com a nossa sociedade, com o nosso Estado. É cumprir as nossas missões constitucionais. E para isso nós temos algumas cláusulas pétreas. A primeira de legalidade, cumprir o que está escrito na nossa lei. A legitimidade, que é o suporte através da nossa população, então nós vemos que ela tem uma aceitação, tem legitimidade. E a estabilidade do Estado. Então hoje não se raciocina mais com golpes, revoluções, ações armadas para a tomada de poder. Golpes de Estado. Nós temos exemplo disso. Nós temos os poderes, o país está democraticamente estável, bem instituído, e nós pudemos ver na Turquia uma tentativa de golpe institucional. Foi uma vitória às avessas. O governo, que é totalitário, islâmico, fundamentalismo religioso, deportou todos os militares e destituiu e está se formando um totalitarismo religioso no país. Então essa é a posição hoje que nós temos no Exército, é a opinião particular minha. Acho que em rápidas palavras eu coloco à disposição para perguntas, à disposição. Desculpe tomar o tempo, talvez tenha passado um pouco do tempo. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma indagação? Alguém quer fazer alguma indagação? Então, dado pelo que eu vi, adiantado da fome, né, eu quero, em nome do clube, agradecer ao general pela sua palestra, pela contribuição e também entregar um certificado. Ao Tenente Eduardo, não ganhou certificado porque eu esqueci de passar o nome lá pro Alceu, mas depois nós vamos providenciar, né, pela contribuição. E agora eu convido a todos para o almoço.
Então, vamos continuar em companheirismo, mas cumprindo as formalidades. Convido a todos para de pé saudarmos a bandeira nacional.